Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos bem-aventurados por estar aqui na presença do Senhor. A igreja está em pequeno número hoje, mas somos bem-aventurados por estar aqui na presença de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João 2. Glória a Deus. É um versículo muito conhecido, mas hoje eu creio que Jesus tem transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Ultimamente, eu não sei se a igreja tem observado, eu tenho estado muito abatida. Mas é porque, igreja, a gente que tem os dons de Deus, Deus mostra a gente as coisas e a gente sofre. A gente sofre, a gente depara diante de situações, a gente fica sofrendo porque a gente não pode fazer nada. Aí acaba a gente fica abatida. Porque só quem pode fazer é Deus. Então quando Deus, nós que somos vasos do Senhor, que Deus mostra algo para a gente entristece, mas o que nós podemos fazer? Colocar nosso joelho no chão e orar pela situação. Os dons de Deus é muito espinhoso, igreja. Quem tem sabe. É espinhoso. E a gente vê coisas das entranhas. Às vezes a gente está aqui quietinho, pensa que a gente está fraquinho, mas Deus mostra coisas a gente nas entranhas. E a gente, por não poder fazer nada, a gente acaba ficando abatida, entristece. Mas vamos orar. O que nós podemos fazer é orar. Amém? João 2. Evangelho de João 2, glória a Deus, aleluias. Que eu desapareça, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha aproximar desse altar, Senhor. Que a tua igreja nesta noite, ó Deus, possa regozijar da tua presença, Senhor. Não sou eu sou pó, sou cinza da terra, mas o Espírito Santo, Pai, que habita em mim e habita na tua igreja, falará por mim nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabia os serventes, que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia,
e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Jesus. Essa palavra nessa noite vem nos dizendo sobre o primeiro milagre de Jesus, sobre a transformação da água para o vinho. Louvado seja Deus. Ao terceiro dia, fizeram uma boda em Caná da Galileia, uma festa, um casamento. E a palavra vai nos dizer que Maria estava ali naquele casamento, e Jesus com seus discípulos também estava ali. Jesus foi convidado para estar naquelas bodas. E naquela época nós sabemos que um casamento, uma boda, durava 7 dias, de 7 a 13 dias. O casamento daquela época não era como hoje, que apenas 2, 3, 4 horas a gente chega em um casamento, a gente ali aprecia os noivos, a decoração da festa, aprecia as flores, mas logo mais depois da cerimônia vem os comes e bebes. E todo mundo que vai ao casamento já vai pensando nos comes e bebes. Nós sabemos que casamento sem comida, né, não tem muita graça, porque todos vão para a festa depois da cerimônia e está esperando os comes e bebes. E naquela época não poderia faltar vinho nas bodas. O vinho era símbolo de alegria para aquele povo. E naquela época vinha gente de todo lado, vinha pessoas de cavalo, vinha de longe, nações para o casamento. E esse casamento era de 7 a 13 dias. Imagina aí, um casamento 7 dias tomando vinho. Tomando vinho 7 dias. E a palavra vai nos dizer que o vinho acaba no meio da festa. Não sabia se já tinha 3 dias ou 4 dias. Só sei que o vinho acabou. Mas o importante, igreja, é que o vinho acabou, mas a água não acabou. Glória a Deus, glória a Deus. O vinho acabou, mas a água não acabou. Aleluia. A água para saciar a sede daquele povo, e também ali tinha a água da vida, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glórias a Deus. E o importante, que o convidado mais especial estava ali. Glória a Deus. Jesus foi convidado para estar naquelas bodas. O principal foi convidado para estar ali. Jesus foi ali para estar na festa. Convidaram ele para que ele estivesse na festa. Mas Deus tinha um propósito com Jesus ali naquela festa. Ali era o seu primeiro milagre. Todos pensaram que Jesus estava ali porque Jesus tinha que estar na festa, porque ele foi convidado. Mas ele foi convidado, através desse convite especial, a transformação chegou naquelas bodas. Quando Maria chega para Jesus e diz: o vinho acabou. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria, ela sabia que alguma coisa Jesus ia fazer, porque ela deu ordem aos serventes e disse: faça tudo o que ele mandar. Então ela tinha uma certeza que alguma coisa ia acontecer. Não sabia como, mas faça tudo o que ele mandar. Então a ordem nesta noite é para que nós possamos convidar o Senhor Jesus para a nossa vida, para que há uma transformação na minha vida e na tua vida. Nós precisamos convidar o Senhor Jesus para estar conosco. E quando a gente convida Jesus para estar com a gente, a transformação acontece. Jesus diz para os serventes:
Ali tinha 6 talhas de pedra, aonde aquelas talhas eram usadas para a purificação dos judeus. E ele diz: pega essas talhas e enche cheia. O servente vai e pega as talhas e enche de água. E Jesus diz: agora vai e apresenta o mestre-sala. Quando o servente saiu com aquelas talhas, eles não saíram com as talhas cheias de vinho, eles saíram com as talhas cheias de água. Era água. Mas quando chega no meio do salão, que o mestre-sala vê, a água era vinho. Jesus transforma a água em vinho. A transformação chegou no meio daquela festa, o qual aquele povo poderia passar uma grande vergonha, porque a festa que não tinha vinho, quando acabava o vinho, para eles era uma grande vergonha. Não podia de forma alguma faltar vinho. Mas o dono da transformação chega e faz o milagre. O convidado especial estava ali para operar esse milagre. E foi o primeiro milagre dele. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água para o vinho. E ele foi convidado. O bom daquele povo que ele convidou, o dono da água, o dono da vida, o que pode transformar água em vinho. Isso prova que Jesus pode fazer o impossível na minha vida e na tua vida. Porque se ele transforma a água para o vinho, ele não pode fazer o impossível tornar possível na sua vida, porque ele é Jesus de transformação. Basta a gente convidar ele. Se você passa por situação, eu não sei o que você está passando, dentro da tua casa, no meio da tua família, eu só sei que a ordem é você convidar Jesus. Convida ele hoje, para que ele possa estar fazendo um milagre especial na tua vida. Porque quando Jesus foi convidado para as bodas, ele fez um milagre especial. Ele transformou a água em vinho. Isso prova que o nosso Jesus tem poder para transformar tudo aquilo que é impossível. Tudo aquilo que é impossível ele pode transformar. Não importa a situação que está, não importa o que está acontecendo, o importante é que o dono da transformação está aqui nesta noite para transformar aquilo que você está precisando de ser transformado na tua vida. E o mestre-sala chama o esposo e disse: primeiro, nas festas, serve o bom vinho, mas você fez diferente. Você deixou o melhor vinho por último, para servir por último. O mestre-sala não sabia que aquele vinho tinha sido água transformada em vinho. E olha que o mestre-sala conhecia todos os vinhos, ele era mestre, ele conhecia o bom e o melhor. Ele provava do bom e do melhor, ele sabia que era melhor. Mas o que foi transformado da água foi melhor do que o primeiro, que não foi transformação de Jesus. Porque tudo que Jesus transforma, tudo que Jesus faz, é o melhor. O homem pode fazer do jeito dele, da forma dele. O homem pode até dar uma mãozinha, dar um empurrãozinha. Mas o que Jesus faz é o melhor. Porque ele sabe como trabalhar. Ele sabe a hora de entrar. Ele sabe o momento certo para entrar, para transformar, para fazer. Ele é o Jesus do impossível. E a ordem dele nessa noite é: convida ele. Não importa o que você está passando, convida ele. Diga para ele o que você está precisando nesta noite. Diga a ele: Jesus, eu preciso que o Senhor faz isso, isso e isso.
Mas será que se eu pedir Jesus, eu não estou pedindo demais? Não, porque nós temos que pedir para Ele, porque só Ele pode fazer. Maria foi falar com Ele, citar para Ele que o vinho acabou, e Ele disse: mulher, o que é que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas Deus já estava trabalhando e sabia muito bem que o milagre iria acontecer, porque quando Jesus quer operar, ninguém pode impedir. E a palavra do Senhor nos diz que aquele povo se alegraram. O vinho era alegria, o vinho saciava a sede daquele povo. Mas o melhor, nós sabemos que o vinho espiritualmente é o sangue de Jesus. Ali estava o vinho para saciar a sede, mas o vinho que é o sangue do Senhor Jesus, o vinho espiritual, estava ali naquelas bodas. E ele foi convidado. Ele simplesmente não foi convidado só para estar na festa. Ele foi convidado porque ali precisava de uma transformação da água para o vinho, porque o vinho ia acabar. Porque só quem sabe o que vai acontecer é o único Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida. Nós podemos fazer algo achando que vai estar tudo certo, mas nós não sabemos. De repente houve um imprevisto, entra alguma coisa, mas aquele especial convidado está no meio de nós para interferir aquilo que não presta e fazer o que presta acontecer. Porque Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele faz o impossível se tornar possível. É impossível eu e você transformar uma água para o vinho? Tem possibilidade de eu e você fazer que uma água transforme em vinho? Ainda que nós oremos, ainda que nós peçamos, será que tem possibilidade? Mas Jesus pode. Jesus não só transforma a água para o vinho, Jesus transforma o que for necessário na minha vida e na tua vida. O que for necessário ser transformado, Ele transforma. Porque Ele é o dono da vida, Ele é a água da vida. Você pode ver que o vinho acabou, mas a água não acabou. Quando o vinho acabou, ali tinha água suficiente para encher as talhas. O vinho pode ter acabado, mas a água não acabou. E eu quero te dizer nesta noite, a água da vida, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo está aqui nesta noite. Pode até ter acabado a tua fé, pode até ter acabado algo que você tinha uma esperança, pode até ter acabado, mas o dono da transformação diz: eu entro, eu transformo, eu faço, porque eu sou o Senhor, e eu posso entrar aonde você não entra. Jesus, Ele entra onde você não entra. O bom dono daquela festa, daquelas bodas, é que eles convidaram a pessoa especial. Tinha tanta gente naquelas bodas, de todos os lados, mas não tinha um convidado especial como Jesus. Nenhum daqueles convidados poderia fazer essa transformação da água para o vinho, mas o convidado especial, ele pôde fazer a transformação da água para o vinho. Ninguém mais podia. Tantos convidados que tinha ali, que diz que era de honra, que foi para as bodas, que foi para o casamento, mas ninguém ali poderia transformar a água para o vinho. Só o único convidado, que foi o Senhor Jesus. Ele foi um convidado especial. Ele foi ali para transformar. Ele foi ali para parar com a vergonha do povo, porque o povo ia ficar envergonhado. Mas aonde tem povo de Deus, a vergonha não chega, porque Jesus não deixa. Eles iam ficar envergonhados, mas Jesus foi convidado e transformou
aquela água para o vinho. Se o convidado especial, o dono da água, não tivesse ali, a festa tinha sido envergonhada, tinha sido acabada, porque acabar vinho numa festa naquela época era uma grande vergonha. E a alegria da festa era o vinho. Se não tivesse vinho, não tinha alegria. Então, o dono da água chega e faz a diferença. Porque aonde Jesus chega, igreja, faz a diferença. Aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Se você está buscando a Deus, na certeza que Ele vai fazer, Ele vai fazer, porque você tem a certeza naquele que tudo pode, naquele que faz o impossível acontecer. E Jesus fez o impossível. Aquilo é uma prova de que o nosso Jesus, Ele tem poder para transformar o que Ele quiser, tudo o que Ele quiser. Nem só água, nem só vinho, tudo que Jesus quiser transformar, Ele transforma. Basta Ele querer, basta Ele dar ordem, porque tudo será transformado para a glória de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos que viu aquele primeiro milagre, creram nele. Naquela época ele não tinha uns 12 discípulos ainda, tinha só 6. Mas os 6 foram convidados e estavam ali com ele. Então, se somos discípulos de Jesus, vamos estar com Jesus. Os discípulos de Jesus têm que estar com Jesus. Se somos discípulos de Jesus, vamos estar com Ele. Porque quem anda com Jesus, igreja, quem está com Ele, jamais vai ficar decepcionado. Porque Jesus não deixa, ainda que quer vir a decepção para a sua vida, mas Jesus não deixa você decepcionar. Ele não deixa, porque Ele chega na hora certa e faz o milagre acontecer. Nem que seja na última hora. Ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Mas de repente, naquele mesmo instante, Deus trabalha. E Ele pede para encher as talhas de água. Dá o que entender que Ele não ia fazer nada. Porque Ele disse, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não vai chegar a minha hora. Isso é quando a gente está acontecendo, quando a gente está naquela prova, naquela situação difícil, você olha para um lado e olha para o outro e fala, cadê? Pedi Deus, mas Ele não fez. Até agora Ele não me respondeu. Mas é naquele momento que Deus está trabalhando em seu favor. É nesse momento que você está achando que Jesus não está vendo, é nesse momento que Ele está trabalhando, porque Ele deu que entender que Maria não deu que entender para Maria que eu, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Mas quando Deus ordena, a hora é dele, o tempo é dele. Imediatamente Deus trabalha no coração do filho dele, que veio aqui na terra, e diz para o servente, enche as talhas de água. E Maria, já ciente, disse, faça tudo o que Ele mandar. Se ela disse, faça tudo o que Ele mandar, então ela tinha uma certeza que alguma coisa ia acontecer. Ela tinha fé. Então você, serva do Senhor, faça tudo o que o Senhor te mandar. Vocês não desobedecem a ordem do Senhor. Se o Senhor te dá uma ordem, faça o que o Senhor mandar. Não importa de que jeito você vai fazer, mas se Ele mandar, você levanta e anda e vai, porque quem vai fazer o milagre é o Senhor Jesus. Engraçado que os serventes, eles estavam ouvindo, eles estavam lá de Maria, eles ouviram o que Jesus disse. Mas nós podemos ver que eles não compreenderam. Quando Maria diz, faça tudo o que Ele mandar, o que Ele disser, eles podiam ter falado, não, irmã, mas o mestre diz que Ele não tem nada a ver com isso. Não, eles obedeceram e encheram as talhas, e saíram com as talhas para o meio do salão, e água, era água, não era vinho, era água. Mas quando o mestre Sala
aproxima a água, era o melhor vinho. Tu, nas outras festas é diferente, primeiro dá o vinho melhor e o inferior fica por último, e tu deixou o melhor por último. Sabe o que quer dizer? Para mim e para você? Os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Glória a Deus. O primeiro que era bom, né? Mas foi melhor o último. Então, se você está sendo derradeiro, não se entristeça, porque os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Não te preocupa se você está sendo derradeiro, não. Se alegra, porque a transformação vai chegar na tua vida. A transformação irá chegar, não importa que você está sendo derradeiro, não, porque os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. O vinho bom que todos achavam que já tinha sido consumido, de repente, no final de tudo, o melhor vinho foi o último. E o melhor sabor da tua vitória é a última. Glória a Deus. Toma posse da tua vitória. Deus está dizendo aqui que tem pessoas que a melhor vitória tua vai ser a última. Alabassuri bianda alabás. A tua melhor vitória vai ser a última. Quando você pensa que você está lá no ponto parágrafo, Deus te levanta, põe lá no ponto segmento. O Espírito Santo está me dizendo aqui que Deus não vai deixar ninguém aqui no ponto de interrogação e nem no ponto de parágrafo. Deus vai te colocar no ponto segmento. Porque a festa foi o quê? Seguiu. A festa ela não parou por causa do vinho, não. O vinho acabou, mas a festa prevaleceu, porque o vinho, a água foi transformada e o vinho prevaleceu. Glória a Deus. E o vinho vai prevalecer na tua vida. Não te importa. Deus está me dizendo que aqui tem pessoas que têm feito muita interrogação. E muito tem feito um ponto assim, parágrafo. Mas o Senhor disse que não é para você fazer ponto de interrogação e nem ponto parágrafo, é ponto de segmento. Porque o milagre vai seguir na tua vida. Deus irá operar o milagre na tua vida. Deus irá fazer transformação. Aqui tem pessoas que Deus vai fazer uma transformação, que você vai ser mudado da água para o vinho, e pessoas vão olhar para você e não vai nem acreditar. Você vai ser transformada. Labadagassubi canta labastéria ande calabás. Ninguém vai acreditar, jovem. Ninguém vai acreditar, porque todo mundo te vê pequena, te vê como nada. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, e aonde que eu chego o milagre acontece. E nesta noite o Senhor diz: milagre vai acontecer em vidas aqui, e todos vão poder contemplar com os próprios olhos. Assim disse o Senhor dos Exércitos. Alguém que não deu nada, alguém que criticou. Você já pensou a crítica que aquele dono das bodas ia receber se Jesus não tivesse operado o milagre? A vergonha que eles iam passar? Era proibido não ter vinho na festa, a alegria da festa acabava. Mas o dono da providência estava ali e foi convidado. O dono da providência foi convidado. Então, nesta noite você tem um dono. O seu dono é Jesus. Você tem o dono da providência na tua vida. Não pense que você não é nada, não, que para Deus se você é preciosa. E o Senhor Jesus, Ele vai fazer transformação aqui, em vidas aqui. Talvez alguém não acredita
quieta aquele irmãozinho ali. Quieta aquele não vai sair nada não. Mas por acaso os julgadores são Deus? Por acaso a última palavra não é a do Senhor? Porque a última palavra é a do Senhor. A última palavra na festa das bodas em Caná de Galileia foi a de Jesus. A última ordem quem deu foi Ele. Pega as talhas, enche até em cima e leva até o mestre-sala. A última ordem foi dele. Então a última ordem na tua vida é do Senhor. É Ele que dá ordem. Quem pode te parar é Jesus, só Ele. Só que Jesus, quando Ele para a gente, Ele para a gente com tanto cuidado que quando Ele levanta a gente, Ele levanta transbordando. Sabia, Diácono Júnior? Às vezes a gente sente tão pequeno. Às vezes a gente se sente insignificante. Mas isso é a gente, é nós humanos. Mas Jesus não pensa como nós humanos. O pensamento dele é o que? Transformar. O pensamento dele é libertar. O pensamento dele é agir. O pensamento dele é levantar. O pensamento dele é entrar com providência. Olha que providência que Jesus entrou. Aquela Maria ficou apavorada. Pelo que eu vejo, Diácono Júnior, Maria tinha parentela com aquele povo das bodas. Ela era muito próxima. Agora imagina, a gente está no casamento, a gente começa a servir, de repente começa a faltar tudo, você não fica desesperada? Os parentes do noivo, da noiva, ficam tudo desesperados. Ela ficou desesperada, mas ela reclama ao filho: não tem vinho, não acabou. O que é que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas o milagre já estava acontecendo. Porque às vezes Deus trabalha na minha vida, na tua vida, no silêncio. Nós não entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Ele trabalha no silêncio. Porque Deus trabalha do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. E a providência, a transformação, hoje, toma posse, convida Jesus, porque há transformação. Quem está dizendo aqui não é missionária, não, é o Espírito Santo, é Deus que está dizendo. Há transformação. Quem sou eu que vou dizer que vai transformar ninguém? Quem sou eu? Mas aquele que sabe de todas as coisas, que é Jesus que transforma a água em vinho. Ele não vai transformar o que Ele quiser e da forma que Ele quiser? E outra coisa, Jesus está dizendo aqui, ó, você não fica ensinando Ele como é que Ele vai fazer na sua vida não, viu? Não fala assim: Jesus, eu quero assim, assim. Não, porque Jesus, Ele tem muito melhor do que o que você quer. Ele tem muito melhor do que Ele vai fazer. Você pensa que é assim: Jesus, eu quero assim, Jesus é assim. Não, Jesus vai fazer aquilo que Ele achar melhor, porque Ele é o dono. Ele é o dono, Ele é o pai, você é o filho. Então o pai sabe o que ele vai dar para o filho. O pai sabe da condição que ele tem para dar para o filho. Então ele não vai te dar qualquer coisa. Não precisa você ensinar Jesus a trabalhar e pedir do jeito que você quer, não. Jesus vai trabalhar da forma que Ele quiser. É por isso que tem muita gente aqui fazendo interrogação, porque está perguntando. Jesus disse assim: não é assim não. Não interrogue, porque Ele, na hora que você menos espera, Ele entra, Ele bate, Ele aparece. Simplesmente você precisa só convidar. Convida Ele, porque a salvação das festas das bodas foi o convite que eles fizeram para Jesus. Se Jesus não fosse convidado daquela festa, eles teriam ficado todos envergonhados. Mas como Jesus com seus discípulos foi convidado, e o propósito de Jesus ali não era para estar naquela festa, e sim para fazer o milagre. Tanto é que foi o primeiro milagre que Ele fez. Ele estava ali, Ele foi convidado ali. Muitos pensavam
que ele estava ali para curtir a festa com os convidados, mas não. O propósito de Deus na vida de Jesus ali foi a transformação. Transformar a água para o vinho. Tirar aquele povo da vergonha, porque Jesus não deixa ninguém envergonhado nem confundido. O inimigo tenta confundir e envergonhar, mas Jesus não deixa ninguém nem envergonhado nem confundido. Então Jesus chegou, transformou a água para o vinho, e todos os discípulos creram nele. E nós também cremos no poder do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos o que Deus tem feito já conosco, igreja. A gente, é porque a gente esquece. A gente recebe tanta coisa da parte de Deus, aí a gente acaba esquecendo o que Deus já fez. Aí quando a gente entra numa batalha, numa peleja, aí agora a gente fica só: e agora, Jesus? E Jesus, como é que eu faço? E Jesus, e agora? E ele não fez da outra vez? Ele não agiu da outra vez? Agora vai ser diferente? Ele é Jesus. Ele é. Ele nunca deixa de ser. Ele é. Ele é para sempre. Então não interrogue, porque aqui Deus está me falando que tem pessoas interrogando. Não interrogue. E nem falar: eu vou deixar isso para lá. E deixar isso para lá significa o quê? Ponto parágrafo. Vou deixar isso para lá. Isso aqui é ponto parágrafo. Vão parar. E a interrogação: mas por que isso? Ah, mas e por que aquilo? Mas por que aquilo? Não, o Senhor diz: segue-me, convida-me, porque eu faço, transformo, liberto. E tem casa aqui que está me revelando o Espírito Santo, que Deus vai entrar e vai fazer uma grande transformação. E você tem olhado e tem visto o impossível. Meu Deus do céu, mas o Senhor diz que Ele vai fazer a transformação. Basta você convidar. Cada vez que você está passando por convida: Jesus, vem. Jesus, entra. Jesus, eis-me aqui. Jesus, o que tu quer que eu faça? Jesus, como é que eu faço? Ele. Não interroga o homem, porque o homem não tem nada, igreja. O homem perece. Jesus não perece, mas o homem perece. Então vamos interrogar ele, só ele. Não fica interrogando eu, perguntando: ah, Jesus, mas por quê? Ah, fulano, mas isso e isso. Não. Jesus diz que você só convida ele e acredita. E confia. Porque Deus está me dizendo que vai fazer transformação. Esse milagre da água para o vinho só prova que Jesus tem o poder para transformar tudo. Tudo. Não é só água e vinho, não. Tudo que Ele achar graça, Ele transforma. E aqui vai ter vidas transformadas. Jesus está aqui nesta noite para transformar, para libertar lares. O Senhor me fala que tem lares, tem uma opressão dentro de lares, mas o Senhor diz que Ele vai libertar e vai transformar. E que essa opressão desses lares vão cair por terra, porque é Ele que vai fazer a transformação. Mas Ele quer que você convide Ele. Cada momento que você está de aperto, você convide Ele, porque Ele vai chegar no momento certo e na hora certa. Amém, igreja? Amém. Até aqui me ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. E o presbítero e o diácono Júnior Adalter. Aqui nessa noite tem alguém que você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Aceitar Jesus, todos nós aceitamos Jesus. Quem de nós não aceita Jesus? Todos nós aceitamos Jesus. Mas tem alguém aqui que você quer ter um compromisso com o Senhor Jesus, quer ter um encontro com Ele, quer convidar Ele nesta noite para entrar na tua casa, na tua vida. Tem alguém aqui nesta noite? Tem? Jesus quer que você convida Ele. E para Ele entrar em nossa casa, nós temos que convidar. Jesus, Ele não invade casa. Jesus foi naquela festa porque Ele foi convidado. Se Ele não tivesse sido convidado, Ele jamais chegava lá. Porque Jesus só entra onde Ele recebe o convite. Se convidar Ele, Ele entra. Senão, Ele não invade. O invadidor é o adversário da nossa alma. Ele chega, arrebenta a porta e entra. Mas Jesus só entra se Ele achar a porta aberta e a gente convidar. Não tem, né? Amém. Que o Senhor Jesus tenha mais uma oportunidade para você
E que você continua vindo buscar a palavra de Deus. E convidando o Senhor Jesus para fazer a libertação dentro da tua casa, dentro do teu lar. Convide Ele mesmo, igreja. A ordem é convidar Jesus. E Jesus dá a ordem da transformação. Amém? Glória a Deus.